Famílias recompostas. O que o terapeuta de casal e família deve se atentar? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a psicóloga Caroline Trevisan, sou professora universitária, doutoranda em psicologia e realizo diversas pesquisas com casais e famílias. Esse é o programa Família em Análise, programa em que eu ensino ao psicólogo passo a passo para realizar atendimentos de família, sentindo segurança na sua prática profissional. Hoje, o nosso tema é famílias recompostas, o que o terapeuta de casal e família deve se atentar. Eu vou colocar, sejam bem-vindos, quem está entrando. Eu vou fixar o comentário para quem chegar ter acesso ao tema da nossa live. E vamos então dar início a esse tema e conversar um pouquinho sobre isso. E pensar o que são famílias recompostas. Famílias recompostas são aquelas famílias em que a gente tem uma família inicial, então existe um casamento, um relacionamento, muitas vezes existem filhos desse relacionamento e depois essa família, esse casal por alguma razão decide se separar e é reconstruída uma nova família. Então é um segundo ou terceiro, enfim, um outro casamento que que é o seguinte àquela relação que ocorreu anteriormente. E muitas vezes acontece, é comum que tenham filhos desse primeiro relacionamento e isso vai impactar a forma como essa família se reconstitui agora. Então, quando a gente fala de famílias recompostas, a gente está dizendo assim, de algo que trouxe uma nova composição. Existiu uma família anterior, essa família poderia ser composta por um casal e filhos, por exemplo. Essa constituição se desfez e se criou uma nova família. Então é um novo relacionamento que pode trazer elementos derivados da relação anterior, como o caso dos filhos, porque a relação conjugal ela pode acabar, mas a relação com os filhos é uma vinculação que sempre vai existir. A gente não tem ex-filho, né? A gente pode ter ex-parceiro ou parceira, mas ex-filho não. Então isso é um ponto para a gente analisar, inclusive analisar se essa família atual, quando eu reconstruo esse relacionamento, o sujeito, ele sim, dá atenção para os filhos do primeiro relacionamento ou não. E é super importante a gente falar sobre as famílias recompostas, porque hoje a gente visualiza um número muito alto de divórcios. Então vamos pensar, historicamente, a gente tem um movimento, desde aí da segunda década de 50, mais ou menos, do século passado, que é um movimento de ter uma reorganização das famílias. Então a gente tem, por exemplo, o surgimento da pílula anticoncepcional, que proporcionou para a mulher a possibilidade dela decidir se, quando e quantos filhos ela quer ter. E isso foi impactando num outro nível, que foi a possibilidade de, se eu consigo escolher o momento em que eu quero engravidar, eu posso me dedicar mais ou me dedicar de uma forma diferente a uma carreira, a construção de uma carreira. E foram sendo várias mudanças que foram acontecendo, que foram trazendo para a mulher uma situação de um outro posicionamento social e muito mais envolvida na questão profissional, e aquela relação que lá, classicamente, seria atribuído para a mulher o papel de reprodução, cuidadora do lar, do marido e dos filhos, e o marido a função de provedor, isso foi tendo uma transformação. Hoje, o que a gente visualiza é que muitas vezes a gente tem um equilíbrio dessas funções, o que cada um vai executar. Então a mulher, ela sai, ela constrói sua própria carreira, ela começa a trabalhar, ela pode escolher o momento de ter filhos, e se ela não está neste relacionamento, tendo com essa única função, cuidar da casa e dos filhos do marido, o que não é pouco, A gente, inclusive, tem uma questão para a gente pensar que a gente tem muitas funções enquanto mulher. Mas se a mulher ela tem essas possibilidades hoje e ela não está com esse marido como uma coisa certa, que realmente vamos ficar para sempre juntos e é o marido que vai sustentá-la, isso vai permitir rever se eu quero estar em uma relação amorosa. Lá, séculos atrás, a gente tinha uma relação que era assim, instituída, que o casamento ele era algo que era para toda a vida praticamente, a não ser um caso de morte, exceções. Mas era algo que já se esperava, que quando a gente casasse, a gente ficaria todo o tempo com aquela pessoa. E não tinha muito, E às vezes a gente fica, nossa, que saudade de um tempo que eu tinha certezas, mas nem sempre, A gente fica com uma nostalgia de algo que nem necessariamente era bom. Por quê?
Porque a gente não poder ter escolhas e ser forçado a ficar uma vida toda num relacionamento porque o meio social não aceita, porque não tem oportunidade de trabalho, de se sustentar fora de um relacionamento, isso não é legal. Hoje a gente tem essa possibilidade. Hoje as mulheres, quando estão num relacionamento, não só as mulheres como os homens, estão num relacionamento, o que eles estão buscando é que os desejos deles, enquanto parceiros, parceiras, possam ser satisfeitos. E se isso não acontece, existe a possibilidade então de cada um seguir o seu caminho. A gente tem a possibilidade do divórcio, e aí eu posso reconstruir essa vida afetiva com outra pessoa. Inclusive outra pessoa às vezes até de outro gênero, né? Diferente do que eu tinha me relacionado a princípio. Hoje a gente tem uma abertura muito grande para isso. Os divórcios, eles têm um número muito alto. Isso vai trazer pra gente, se hoje a gente tem essa possibilidade, né, de pensar um relacionamento, que eu não sou obrigada a estar nesse relacionamento, eu posso escolher se eu fico ou se eu não fico, e posso me divorciar e me separar, isso abre a possibilidade pra gente, psicólogo, psicóloga, começar a olhar o seguinte: nós temos que enxergar essas famílias que estão se reconstruindo agora, porque elas vão chegar ao nosso consultório. Elas vão chegar, seja na forma, né, das crianças, que são derivadas do primeiro relacionamento, por exemplo, ou do segundo, ou na forma do casal. Às vezes existe um desentendimento do casal atual por conta da relação que este parceiro tem com uma parceira anterior. Então, como eles se organizam nisso, pode gerar algum conflito para o casal atual. Né? Situações de como que o parceiro ou parceira lida com o ex é algo que é muito delicado. E ainda mais quando envolve filhos, porque é uma relação que você não vai poder romper. Ou pode romper, mas ocorre um prejuízo muito grande nessa vida parental mesmo, no exercício da função parental de pais e filhos. Então, existem conflitos decorrentes disso que podem acontecer. Se eu tenho muito número de divórcios e, consequentemente, tenho novas famílias, essas famílias recompostas ou reconstituídas, eu preciso ter o conhecimento do que é específico, né, nessas relações, o que é específico ali que eu posso intervir, que vai dizer respeito ao que eles costumam viver, que é uma relação diferente do que eu vou ver numa relação que, por exemplo, a gente teve um casamento e essa pessoa ficou junto, né, e é um casamento só durante a vida toda. Claro, todos os relacionamentos podem ter conflitos e dificuldades. É assim mesmo que funciona, né? Porque estar com outro é estar sempre num constante movimento da gente sair da nossa zona de conforto, sair do nosso lugar. Mas se eu souber as especificidades desse perfil de família, quando eu receber esta família, já tem alguns pontos que não que eu vou determinar para aquela família, não é isso, mas que eu vou me atentar. O tema da nossa live, né? A proposta é o que o terapeuta ele deve observar, ele deve se atentar nesse tipo de família. E aí eu vou verificar como que isso foi, essas vivências foram elaboradas, foram vividas e como que a pessoa sente isso, um impacto na sua vida hoje. Então, isso vai proporcionar para nós, essa conversa de hoje, eu entendo que facilita para a gente ter uma intervenção muito mais eficaz, porque eu vou ficar mais atenta a alguns aspectos que são relevantes a serem observados em famílias recompostas. Bom, vamos então começar, quero fazer alguns esclarecimentos, né? Primeiro que acho que a gente precisa fazer uma diferenciação entre o que é um divórcio e o que é uma disfunção. O divórcio, com um número muito alto de divórcios que a gente tem hoje, ele pode ser considerado como se fosse uma passagem, uma crise em que as pessoas elas vão... é possível de ser passado pela família. Assim como a gente tem crises, por exemplo, quando os filhos ficam adolescentes, quando às vezes os filhos saem de casa, são crises que são cíclicas, esperadas num processo de desenvolvimento da história da família. O divórcio é considerado como uma crise que também pode surgir. E crise não no sentido pejorativo de algo necessariamente ruim, mas no sentido de eu tinha essa relação organizada de uma determinada forma. A crise, ela significa que ocorre uma desorganização. Então, a família se desorganiza da forma como ela tinha se organizado anteriormente, agora ela vai ter que se reorganizar de uma forma diferente. E aí, quando a gente fala da família recomposta, a gente está dizendo assim, houve uma reorganização em que agora esses parceiros construíram novas famílias. É assim, né, que a gente vai pensar essas famílias recompostas.
Então a gente vai entender que por si só, o divórcio não é algo ruim, não é algo negativo, é algo que hoje é muito frequente e que pode estar presente na história das famílias. O que caracteriza uma disfunção? A disfunção ela envolve uma situação em que eu não consigo promover uma separação de fato, eu não consigo me divorciar de fato. Então são situações em que eu não vou conseguir, por exemplo, ter uma independência emocional deste parceiro ou parceira do primeiro relacionamento, eu não consigo reconstituir a minha vida afetiva, eu tenho muitas dificuldades em lidar com este parceiro, ou uma situação em que rompendo com um parceiro a gente vai verificar que também se rompe com a relação parental, então é um pai ou uma mãe que quando se relaciona com outra pessoa abandona os filhos desse primeiro relacionamento, então isso seria uma disfunção. Veja, a disfunção não é o divórcio em si, a disfunção é ter dificuldades intensas em lidar com o divórcio e se reorganizar de uma forma diferente. Então a gente vai precisar se atentar a isso e verificar se quando a gente recebe essa família recomposta, o que aconteceu nesse primeiro relacionamento? Se houve mesmo um divórcio no sentido de uma separação, um período que foi com certeza doloroso, difícil, mas que eles conseguiram se reorganizar ou não. O que aconteceu foi uma disfunção de fato, ou seja, eles não estão com muitas dificuldades de se reorganizar nessas novas funções. Então, isso traz pra gente algumas reflexões, um panorama pra gente começar a desmistificar pra nós, né, que não tem nenhum problema o divórcio em si. Às vezes o divórcio é o melhor caminho, né? Às vezes o casal continua unido por anos, sem uma troca afetiva, às vezes até atribuindo que é pelos filhos, né? E isso traz um peso para os filhos, que vêm os pais infelizes, que às vezes vêm esses pais brigando, que esses pais podem trazer uma referência negativa de se relacionar, de como é uma relação entre casal. Então, nós temos que olhar para isso e começar a enxergar que o divórcio pode ser sim uma ótima possibilidade e não que ela não seja dolorosa, mas que ela pode ser uma possibilidade de que estas pessoas dessa família possam viver algo novo e que seja muito bom e que elas não conseguiram construir nesta família original. E aí a gente começa a olhar alguns pontos, né, que eu vou trazer aqui para vocês, que eles são importantes para a gente enxergar, são específicos de famílias recompostas. Uma das coisas que a gente tem que observar nas famílias recompostas é a elaboração do luto pela perda da família original. Então, vou explicar como funciona isso, mas basicamente a gente teve então uma família recomposta, eu sempre vou entender que existia uma família anterior. Se ela é recomposta, ela foi composta de uma forma diferente e existiu uma família anterior. Esse é o propósito desta diferenciação de família. E o que acontece é que quando a gente constitui essa primeira família, ou qualquer família, quando a gente faz essa constituição, a gente vai depositar uma série de expectativas. A gente vai desejar um projeto em comum, e isso vai se perceber, é possível da gente perceber nos vários âmbitos. Nos âmbitos concretos, por exemplo, a gente tem, em algumas situações, rituais de casamento que demonstram que é um movimento de passagem. O que se escolhe numa festa de casamento, o que se escolhe para esse encontro que vai tornar ali verídico esse momento de união. Isso se diz respeito muito àquele casal, à história daquele casal e também ao que eles pretendem construir juntos. Vamos imaginar, vou constituir assim com mais detalhes. Vamos pensar num casamento, se esse casamento ocorre com uma questão religiosa, também, né, a religião ela também vai trazer isso pra gente. Então são as crenças daquele casal, aquilo que aquele casal acredita e que está fazendo parte do conjunto da forma como eles se vinculam. E assim também vão ser as expectativas com uma série de outras coisas. Por exemplo, expectativa de como eu devo me relacionar, expectativa de como a gente se comunica, expectativa se eu devo ou não ter filhos, expectativa de quando ter filhos, qual vai ser a educação que vamos oferecer para eles, a expectativa de que o outro pode me completar em algum sentido ou não, a expectativa de que eu vou saber lidar com o diferente do outro, a expectativa de a gente observar, por exemplo, uma construção de uma casa. E aí eu tô dizendo aqui, né, temos dois pontos, né? Quando a gente olha e pensa assim nessa elaboração, né, que eu criei de expectativa nesta família original,
Quando eu construo uma casa, por exemplo, essa casa pode ser uma casa, um apartamento, ou mesmo a pessoa que aluga, né, um imóvel. A decoração deste lugar, os móveis que vão estar presentes, os cômodos que eu entendo que são importantes e que eu consigo arcar financeiramente, que refletem a nossa família. A organização desta casa, no sentido físico, já retrata com uma história dessa família, como ela é constituída e o que é importante para ela. Basta a gente olhar, né? São pequenos objetos que muitas vezes trazem isso pra gente. Por exemplo, fotos, a escolha de objetos decorativos, usar objetos que dizem algo daquela relação amorosa, então em algum momento foram significativos e agora se expressam por meio disso, né? Por meio desses objetos. Então, quando a gente olha uma família recomposta e a gente vai olhar para essa construção que eles tiveram do que era essa família ideal no contexto da primeira família, a família original, a gente vai se atentar que qualquer construção de família, ela vai envolver a ideia de um projeto comum compartilhado entre esse casal. A gente compartilha algo que a gente quer construir juntos. E aí o que acontece? Quando existe um divórcio ou uma separação, nós estamos falando que todo aquele projeto que se tinha, que se desejava, que se pensou que iria ser construído a princípio, ele vai passar por uma desorganização e um rompimento. Então, aquela família original, ela não atendeu às suas expectativas, do contrário, eles estariam juntos, ou pelo menos não de uma das partes, não foi atendida, aquilo que eles imaginaram não aconteceu, a um ponto em que eles entendem que não dá mais para continuarem juntos. Perder esta família original, perder a expectativa que eu criei com relação a essa família, tudo isso é uma perda e vai despertar na gente algo que a gente vai ter que lidar, que se chama luto. O luto é essa sensação, esse sentimento que nós vamos ter de desinvestir de algo que a gente investiu muito. Pode ser uma relação com uma família, uma pessoa, vou ter que desinvestir e reinvestir em outra coisa agora. Seja na própria pessoa, seja num relacionamento futuro. Então, este luto, este processo de olhar, e vai ser triste, né? A gente desinvestir, a gente vai retomar esse investimento emocional que nós fizemos antes, trazer isso de volta para nós, poder verificar onde a gente vai distribuir essa energia. Isto é o processo de elaboração do luto. Esta elaboração do luto, ela aconteceu? E aí é o ponto que nós vamos olhar nas famílias recompostas. Existiu um luto, uma elaboração de um luto, ou seja, eu consegui sofrer por aquilo, passar por aquela experiência de perder esta família original, mas pegar, né, esse investimento de volta que eu fiz nesse parceiro ou parceira e reinvestir em outros projetos, em uma nova família. E aí são pontos que a gente vai observar. Houve esse reinvestimento e como que foi isso? Para verificar se houve realmente uma separação de fato, né? E aí a gente vai pensar isso pensando que uma separação consumada, ela vai envolver alguns aspectos, né? Quando uma separação se consuma de fato, eu estou dizendo que isso vai além lá do aspecto, até do aspecto jurídico, mas ele também pode estar presente, mas uma separação consumada, ela vai ser o seguinte, ela vai dizer respeito a partilha de bens, isso já ter sido feito, ter sido executado e os bens já foram partilhados, a guarda dos filhos, então a guarda já sendo definida, sendo organizada, esse casal conseguindo entender, né, e redistribuir as funções e como cada um vai fazer o que em cada momento da vida desses filhos. E também uma separação consumada envolve uma separação no sentido emocional, de conseguir ter me desvincular a um ponto em que eu agora estou aberto para me vincular a outras pessoas, a novos relacionamentos. Isto vai caracterizar para a gente que uma separação foi consumada de fato. Partilha de bens, guarda dos filhos, né? Isso já ter sido estabelecido. E a questão emocional de realmente, né, desinvestir daquele parceiro inicial para poder se abrir para reinvestir em outras coisas ou sim outras pessoas também. Então eu vou olhar, houve essa elaboração do luto pela perda da família original? Porque é um investimento maciço, gritante que a gente faz quando a gente inicia uma família. A gente deposita então muitas expectativas. E é triste, é doloroso verificar que as expectativas não foram atendidas e ter que se reorganizar agora de uma maneira diferente. Então eu preciso verificar
Existiu essa elaboração ou não existiu? Se não existiu elaboração pelo luto, isso já vai ser um ponto que nós vamos ter que trabalhar nos atendimentos. E aqui, gente, já estou deixando, trazendo, que se eu estiver atendendo um casal, vai impactar nessa relação com o casal agora, esse casal que é uma família recomposta, ele vai trazer então os elementos do ex-parceiro ou ex-parceira. Isso vai estar presente, isso vai ser uma questão que nós vamos ter que trabalhar, é uma demanda que nós vamos ter que trabalhar. Por que essa separação não se consumou? Nós vamos ter que olhar para isso. Se é um atendimento de família, eu também vou ter que olhar para isso, porque pode ser que a gente receba os filhos dessas famílias. E aí, pelos filhos, a gente começa a observar que existem dificuldades na forma como que esses pais eles se relacionam. E isso vai se repercutir na relação que eles têm com os filhos também. Então, são pontos que nós vamos observar, dependendo da demanda que vier, nós vamos dar mais uma ênfase à vivência do casal, mas mesmo quando vem a família, vem uma criança ou um adolescente, se existe essa demanda do casal, é algo que nós vamos ter que estar atentos para, no momento que for propício, fazer uma intervenção. Outro ponto que eu acho que é muito importante, que diz respeito à família recomposta, uma coisa que a gente tem que se atentar nas famílias recompostas é se ocorreu a reformulação dos mitos de origem desse primeiro casamento. E aí, os mitos de origem do primeiro casamento, ele vai trazer pra gente a ideia de, é como se fosse uma história que caracteriza aquela família. Então, o mito é como eles entenderam, e não necessariamente que foi a história real, que aconteceu, de fato, somente aspectos reais, mas como que para cada um, eles internalizaram essa experiência de viver em família. E do que seria uma família? Então, elabora-se um mito. Por exemplo, vou dar um exemplo para esclarecer. Um mito de que nós temos que ser unidos para sempre. Pode ser um mito de origem. Então, a gente nunca se separa em nada. Isso pode trazer para a gente, às vezes, uma situação em que existe uma dificuldade de separação. E separação, não estou nem falando de uma separação de consumar um divórcio, estou falando de que nós vivemos, somos pessoas separadas umas das outras e que a gente precisa estabelecer certos limites para que cada um possa se desenvolver apesar daquela relação. Ou seja, além dela, nós somos pessoas singulares que também precisamos desse desenvolvimento. Então, se eu tenho, por exemplo, esse mito de unidos para sempre, o mito da família, o que caracteriza essa família, vai ser muito difícil quando alguém quiser começar a fazer algumas coisas que são diferentes do que o meio costuma entender que é o adequado, que é o propício, e a gente vai ter ali uma desavença. E o que acontece é que nós vamos trazer esse mito quando a gente constrói a nossa família. E, claro, que nós vamos ter que olhar nos nossos casos o mito que eles construíram. Isso é um dos pontos a gente olhar. O que ele entendeu, essa pessoa que está nos procurando agora, qual era o mito que constituía essa família anterior, essa família original, e o que trazia a questão da própria origem da família. O mito ele traz esse aspecto da origem, e é super importante a gente pensar que qualquer grupo que se relaciona, que se vincula, e aqui nós estamos incluindo a família, ele vai se organizar, ele vai se originar com algumas crenças que são fundadoras. Vão ser algumas crenças, o próprio mito fundador, de como essa família se originou. O que trouxe essa junção desse casal? E quais os aspectos que eles têm em comum? E que levam eles a continuarem unidos? Então, nós vamos olhar esse mito de origem, porque às vezes eu entendi que um primeiro casamento, ele não deu certo, e foi porque eu comecei esse relacionamento de uma determinada forma. E aí, isso já vai trazer para mim uma sensação que, olha, este mito daquela família original, ele não vai poder continuar. Por quê? Porque a família se rompeu. E agora eu preciso o quê? Reformular. Vamos imaginar o exemplo lá do Unidos para Sempre, se esse fosse um mito da família. Esse Unidos para Sempre não foi eficiente no primeiro relacionamento, tanto que ocasionou um divórcio. Então eu preciso ressignificar, reelaborar, e quando eu construo uma nova família, eu também preciso reformular um novo mito para essa família. Lembrando que esse mito, então, é essa história que diz ali, que caracteriza essa família.
Então, esta nova família é fundada agora, precisa ser fundada sobre algo diferente do que se fundou a primeira. Nitidamente, porque já não funcionou no primeiro relacionamento. Eu não posso querer trazer num segundo relacionamento coisas que eu vivi daquele primeiro da mesma forma, sem ter uma análise, sem ter uma modificação, sem ressignificar isso. Porque já são coisas que não funcionaram lá atrás. E porque eu estou diante de uma nova pessoa. Quando eu faço, eu me separo, eu tenho uma outra relação, eu posso até ter um registro, por exemplo, experiências de traições. Eu posso ficar com esse registro, de algo que dificuldades em confiar e tudo mais. Mas quando eu entro numa relação nova, é uma nova pessoa. Então eu preciso reformular o que eu entendi que funcionava, ou que a forma como eu deveria agir no relacionamento, para agora, neste novo, agir de uma forma diferente. Então essa reformulação desses mitos de origem precisa acontecer. Do que origina uma família, do que origina um relacionamento, do que faz com que a gente decida se ligar e se manter unido. Que aí nós vamos falar, que é o vínculo, que é essa ligação, e alianças que nós vamos construir, que são inconscientes, mas que são acordos que o nosso inconsciente faz de como a gente vai se comportar naquele relacionamento. De coisas que a gente pode fazer e que são comuns e que são interesses que a gente compartilha, e de coisas que a gente não pode fazer, porque toda relação ela vai implicar isso. Coisas que a gente pode fazer e coisas que são proibidas para que o vínculo não se desfaça, porque do contrário a gente vai se separar. Então a gente precisa reformular. Este casal que chegue para você como uma família recomposta, nós vamos ter que olhar como que foi esse processo, o que ele viveu nesse relacionamento anterior e como isso se repercute na relação atual. Se ele tem uma mudança em que ele consegue entender que agora a origem desse relacionamento é diferente, a história é diferente, o contexto é diferente, a pessoa que está ao meu lado é diferente e eu também preciso me transformar. Preciso reformular aquilo que não funcionou no outro relacionamento para que agora eu consiga estar aberto a construir algo novo com uma outra pessoa. Então isso é muito importante, a gente precisa verificar isso. Olhar aquilo que funcionou, o que não funcionou. Porque assim, por mais que as histórias sejam muito difíceis, e quando a gente fala de separação, é muito doloroso. É muito doloroso, eu sempre ressalto isso porque não é uma experiência fácil. Houve um investimento e agora eu preciso reinvestir. Como assim, Tudo voltou e não era o que eu esperava. Então isso é muito desafiador. Mas é super importante que a gente consiga revisitar isso para que a gente possa reelaborar as nossas emoções, as nossas experiências e estar aberto a outras relações futuras. E, no caso, a reconstituída, eu já estou entendendo que ela já chegou, já houve essa reconstituição amorosa e aí eu preciso olhar para isso. É legal a gente pensar, vou trazer aqui uma situação que, às vezes, quando a gente fala, que às vezes o divórcio ele não se consumou, a separação não foi consumada, e a gente recebe casos de casais que chegam com histórico de já ter um relacionamento anterior, como as famílias recompostas. Se a outra pessoa, porque vamos imaginar que é um casal heterossexual, e aí o homem e a mulher vêm para terapia e a mulher atual fala, ele não aguenta a relação que ele tem com a ex, porque ele não os bens estão compartilhados, a gente assumiu os filhos, ela não assumiu os filhos, mas ele continua querendo pagar pensão, então ele continua tendo vários encontros com ela. E aí, quando a gente observa a história desta, por exemplo, essa primeira esposa dessa relação original, ela não reconstruiu sua vida amorosa, ela não buscou uma forma de independência financeira. Então, quando a gente olha para isso, veja que é muito importante, porque a gente vai ter que perceber por que este esposo agora atual, dessa parceira atual, sente a necessidade de ainda cumprir determinadas tarefas, muitas vezes de proteção e de cuidado com a primeira esposa. São perguntas que a gente vai se fazer e que o próprio casal também se faz, porque às vezes, e é o que é o mais comum, nós não percebemos conscientemente o que faz a gente ainda se manter ligado numa relação em que nitidamente não funcionou, em algo que não deu certo. Mas a ligação ela continua existindo e às vezes não é nem o desejo de voltar para a relação efetivamente. Às vezes esse parceiro vai chegar pra gente e falar, olha, não tem mais interesse amoroso,
nesta pessoa, na minha ex-esposa, mas eu sinto que, como que eu vou deixar ela lá sozinha, né? Poxa, ela não se preparou, acho que talvez faltou eu trabalhar mais isso quando estava com ela. E agora ela não se preparou, ela foi criada para ser dona de casa, para ser mãe. E agora eu interrompi esse relacionamento. E como que nós vamos fazer? Né? Eu vou deixar ela sozinha? Então, uma culpa que vem da separação. Então, isso é um dos exemplos para a gente observar que, assim, eu preciso verificar o que tinha naquela relação anterior, o que fundou, o que está na base desse pensamento de, por exemplo, esse parceiro entender que ele tem que, mesmo que ele se separe da ex-parceira, da ex-esposa, ele entender que ele tem que ainda cumprir um determinado papel de cuidado, um determinado papel de proteção, de atender às necessidades dela. O que está por trás disso? E é isso que nós vamos olhar. Esse é um exemplo, poderia ser qualquer outro, mas que leva a gente a enxergar. Ou vou dar uma outra questão que é importante, que também se relaciona com o que eu vou falar daqui a pouco das funções parentais. Mas existe também, às vezes, um entendimento de que quando eu estou em um relacionamento, se eu estou no relacionamento amoroso, eu vou exercer uma função parental. Se eu não estou, não tem mais função parental. O que significa isso? Se então tem um casamento e eles têm filhos, enquanto o marido ou essa esposa eles estiverem juntos, eles têm filhos. Quando se separa, ou o marido ou a esposa abandonam os filhos, por quê? Porque eles associam que lidar com filhos, estar com os filhos, tem que estar atrelado a ter uma relação conjugal com esta mãe ou pai biológicos. Então isso é um aspecto que está lá, na base, o que eu entendo que é família e que a partir do momento em que interrompeu, às vezes eu causo uma separação total, brusca. Então nós vamos olhar para isso. O que estava relacionado, quais são os mitos, o que fundou aquela família anterior e o que leva muitas vezes a essa pessoa estar ou não ligada a esta família. E ligada eu estou falando muito no sentido assim, do que se entende por família e a relação amorosa que foi estabelecido com um parceiro ou parceira. Os filhos é um outro ponto que também constitui com certeza a vida familiar, mas o fato que nós temos é que os filhos, né, como eu disse, não existem ex-filhos. Existem ex-maridos, ex-esposas, ex-namorados, namoradas, mas ex-filhos não existem. Isso é uma relação que não tem como se modificar, uma relação que vai existir por toda a vida. O que pode mudar é a forma como eu lido com ela. Mas eu vou precisar olhar o que aconteceu nessa família de origem e verificar como que isso se reformula, como que isso se reconstrói agora nessa família atual. Então eu vou verificar, houve aí essa família monoparental, eles conseguiram reconstruir algo novo para este relacionamento que é único, que é realmente novo, ou eles trazem ainda muitos resquícios que ficaram da relação anterior para esta relação atual. Então são alguns pontos que a gente vai ter que olhar, que são importantes para a gente se atentar quando nós recebemos uma família monoparental. Uma família recomposta. Vamos para o próximo ponto, e quando a gente está falando das famílias recompostas, é fundamental a gente se atentar a como estão sendo exercidas as funções parentais. Nós vamos falar que é o exercício das funções parentais ampliados. Por quê? Se eu falo de uma família recomposta, eu estou falando, vou pensar aqui, né, numa família recomposta em que na relação original tiveram filhos. O que eu vou entender é que nessa família recomposta, nós vamos ter, por exemplo, vou imaginar uma família em que o pai se separou, né, dessa mãe, e o pai iniciou um novo relacionamento e se casou com uma outra esposa. O que vai acontecer é que, no momento em que esse pai receber os seus filhos, ele não vai ser o único que vai exercer uma função parental ali. Por quê? Porque quando esses filhos forem para sua casa, quando esses filhos saírem com ele, tiverem encontros sociais, passeios, processo de educação, tudo isso, este pai ele não vai passar sozinho porque ele está em uma nova relação. Então, esta esposa do pai vai estar presente. E aí, como vai ser o exercício da função parental da esposa do pai?
E aí nós vamos ter que olhar para isso, e pode ser que aconteça o seguinte, né? Vamos imaginar os filhos e as funções parentais. Temos a mãe biológica e o pai biológico se separaram. Este pai se casa novamente, aí tem a esposa do pai, que vai fazer parte do cotidiano dos filhos e vai também interferir de alguma maneira nessas funções parentais. E temos também, vamos pensar uma situação em que a mãe também se casa novamente, e aí temos o esposo da mãe. E veja que eu estou tomando os cuidados, né, de não falar madrasta, padrasto. Vou só dar um spoiler aí que eu vou falar isso na sequência. Mas aí a gente tem o quê? Temos os pais e temos os parceiros desses pais, que todos vão fazer parte do cotidiano, da forma de educação desses filhos. Isso vai significar que a gente precisa verificar, né, como eles se organizam nisso. O que se entende que é papel de cada um? Cumprir, fazer. O que pode incomodar no outro, ver o parceiro ou parceira, o novo parceiro ou parceira, né, fazendo ali, que é aquela pessoa que não tem o vínculo biológico. Esses combinados do que cada um pode fazer, do que não pode fazer, do que incomoda ou não incomoda, eles são muito importantes. Porque não tem como, né, dizer que a pessoa vai ficar totalmente alheia, neutra. Isso é muito difícil. E até mesmo se ela fizer isso, se for uma relação em que ela faz isso, também nós podemos observar, às vezes, muita dificuldade na relação dos filhos com os pais biológicos. Por quê? Porque, às vezes, o que a gente verifica são histórias, né, mais ou menos as seguintes. Falei para vocês aqui, né, vou dar um exemplo para a gente ilustrar. Vamos imaginar uma situação em que houve uma separação e que esse pai, ele se casou com uma nova mulher e ele tinha ali 2 filhos do primeiro relacionamento. Só que esta mulher que ele se casou pelo segundo casamento também trouxe 2 filhos do relacionamento anterior. Ou seja, eles formaram um novo casal e cada um tem 2 filhos, constituindo ao todo 4 filhos, considerando todos do casal. Vamos imaginar que cada um assumiu a função parental de uma forma diferente. Vamos imaginar aqui, eu vou pensar na situação do pai, tá? E dos filhos do pai. Vamos imaginar que este pai, ele continue cuidando dos seus filhos. Só que, além disso, quando ele recebe os filhos dessa nova parceira, ele também adota uma função parental com elas. Ou seja, às vezes, vou dar um exemplo. O filho dele, biológico, já é adolescente. Mas ele olha, por exemplo, os filhos dessa parceira atual. Essa parceira, ela tem filhos que são crianças. E esse pai vai lá e assume uma função de cuidado, de ajudar com tarefa, de ensinar, de se preocupar, de levar nos médicos. Vamos imaginar isso, um exercício de função parental mesmo. E aí? Ok, né? Nós vamos ter que verificar se o outro, o pai das meninas, né? Desses filhos dessa esposa atual, não se incomoda, se tá tudo ok, o que papel que essa esposa atual oferece para ele também, só pode estar tudo ok. Mas vamos imaginar o seguinte, ele assume com os filhos dele e assume com os filhos da parceira atual. Mas esta parceira atual não assume funções parentais com os filhos dele, os filhos biológicos. Ela continua cuidando dos seus próprios filhos, mas não assume um cuidado com os filhos biológicos. Ela não, né, vai comprar algo, por exemplo, vai comprar um lanche, vai comprar uma comida, e é um dia que esse pai não está lá. Ela compra para os filhos dela, mas não compra para os outros. E aí, Carol, dei o exemplo de um filho adolescente, né? Carol, mas adolescente, sabe se virar diferente de uma criança. Tá, mas o pai trata os filhos dela como pai. E ela trata os filhos desse pai como mãe. E como mãe eu não estou dizendo que vai substituir pai e mãe de forma alguma. Eu estou dizendo que exercita um papel de cuidado, de atenção. E aí o pai exercita com todos, mas essa nova parceira não exercita, só exercita com os filhos biológicos. O que vai acontecer? Vai acontecer, muito provavelmente a gente tem uma chance de conflito que vai se repercutir na relação desse pai com o filho biológico. Porque esses filhos biológicos, eles vão começar a ver que o pai super investe, mas eles não recebem isso em troca. E isso pode gerar muita mágoa, né? E já vi isso acontecer, né? De gerar uma mágoa muito grande, porque para os filhos dela, ele faz tudo, mas para nós,
existe uma limitação. E ela faz quando ele está presente, mas quando ele não está, ela acaba se ausentando. E aí isso machuca muito. Então, veja que a gente precisa observar como que estão ocorrendo esse exercício das funções parentais ampliadas. Ou seja, vai além do pai e da mãe biológico. Porque não tem como, a gente está falando de uma rede de relações novas que foi construída. Então, eu vou ter que olhar como que esse pai se relaciona, se tem filhos dessa parceira nova, como que ele se relaciona. E isso, gente, que eu estou falando ainda, usando um exemplo de que essa esposa atual teve filhos de um outro relacionamento. Existe a possibilidade também de que eles tenham filhos deste relacionamento agora atual, além dos filhos que esse pai já teve nessa primeira relação, na família original. E aí? E aí que também vai gerar toda uma questão que vai ter que ser olhada de como cada um vai exercer cada função. E especialmente um cuidado de verificar se este pai não abandona os filhos da família original. Porque agora ele está com uma parceira e ele construiu uma família com a parceira e vai ter o filho da parceira. Mas ele, não dedica a mesma atenção para os outros. Isso pode muitas vezes ser motivo, e aí vem as crianças e adolescentes, aí bomba, consultório, porque aí uma família muitas vezes nem percebe, claro, inconsciente, eles não percebem o que estão fazendo, e aí vem os adolescentes e crianças para nós, e aí a gente vai convidando a família a participar, esse é o processo. Por quê? Porque a gente observa que é uma questão muito mais ampla, que envolve essa rede toda. Então eu vou precisar olhar como cada um está se reorganizando e o papel que é atribuído a cada um nesse relacionamento. E aí falei pra vocês, falei, olha, eu não tô falando madrasta e padrasto, porque estas palavras, elas trazem um sentido muito pejorativo. Pejorativo, vamos olhar aí, situações de madrastas, o que a gente vê, em histórias e tudo mais, sempre são pessoas ruins, sempre são ali as mães que não gostam dos filhos que o pai já teve, sempre são situações assim, que quando a gente ouve relatos, histórias, ou mesmo remete essa palavra, a gente associa com algo ruim. E a gente precisa ressignificar essas palavras. Por quê? Porque não necessariamente tem que ser algo ruim. A madrasta não precisa ser ruim, não precisa ser ruim com os filhos. Então a gente vai dizer o seguinte, que ao invés de falar madrasta, a gente diz a esposa do pai. E ao invés de falar padrasto, a gente diz o marido da mãe. Isto serve pra gente como uma forma da gente começar a ressignificar essas experiências que estão atreladas à ideia de que porque a pessoa construiu uma nova vida amorosa vai trazer algo de muito ruim, porque é um estranho que está vindo e está invadindo e está atrapalhando a nossa família. Não, pode ser que, e a ideia é que a gente consiga de uma maneira saudável produzir isso, que esses novos membros agreguem para a vida familiar desses filhos, inclusive, e para esse casal. Que agora esse pai ou essa mãe que está construindo uma nova relação consigam realmente estar bem um com o outro, passar uma referência positiva de relacionamento, como se funciona um casal para esses filhos, independente de serem biológicos de todos os participantes ou não, independente disso. Então a gente precisa olhar muito para isso. E verificar o impacto que isso vai ter nos relacionamentos dentro desses contextos de pais e filhos, que vão, sim, é uma reorganização familiar. Vamos pensar uma situação que é traumática, uma situação traumática e que vai dizer pra gente que houve uma disfunção num divórcio, vai se referir a situações em que realmente, quando existe um pai e uma mãe, tem filhos, quando esse pai ele se separa, ele abandona a família e abandona os filhos. E aí essa mulher é obrigada a ter uma monoparentalidade forçada, ou seja, ela vai ser a única responsável por criar, por educar tudo sozinha. Isso é uma disfunção, porque este pai que se ausentou, que abandonou essa família, esses filhos, ele não consegue reformular esses mitos ligados à família, ele não consegue desatrelar que conjugalidade é diferente de parentalidade, conjugalidade é essa relação conjugal, amorosa. E no caso dos filhos, parentalidade é a relação entre pais e filhos, são coisas diferentes. E eu posso me separar de uma e continuar mantendo a outra, é isso que se espera, e reconstruir uma nova. Mas eu preciso manter esse relacionamento porque isso
vai sempre deixar uma falta para esses filhos. É sempre uma marca. E por si só, então nós estamos dizendo que quando se separa é algo ruim? Não, veja, o que eu estou dizendo é que tudo vai depender da forma como essas pessoas se organizam. Como elas vão decidir se vincular, se organizar, distribuir funções, o reinvestimento que elas vão fazer em cada um dos membros que estão presentes nessa família. Então, nos filhos que têm do primeiro casamento, e agora os filhos desse segundo casamento, ou os filhos dessa nova esposa, novo esposo, e como cada um vai se reorganizar, como cada um vai cuidar desses filhos. Então, é assim que a gente vai observar. Sendo assim, vamos então olhar, né? Temos aí 3 pontos que eu acho que a gente precisa olhar quando a gente fala das famílias recompostas. O primeiro deles, eu falei sobre a elaboração do luto pela perda da família de origem. Então, a gente precisa verificar se houve uma elaboração de luto, houve ali um processo, né, de sofrer, verificar tudo que investiu, sofrer, para desinvestir daquela relação amorosa e passar a reinvestir numa nova relação ou em outras coisas que são importantes para o próprio sujeito. A gente também falou sobre a questão da reformulação dos mitos de origem desse primeiro casamento. A gente vai reformular coisas que não funcionaram no primeiro casamento, que eu entendia que aquilo era família, mas não funcionou, para trazer isso de uma maneira diferente, nova, construída em conjunto com essa nova pessoa. E a gente também vai verificar o exercício das funções parentais ampliadas, ou seja, como agora, com essa separação, cada um vai se organizar para cumprir as funções parentais e também incluindo as pessoas novas que entraram nesse vínculo, que vão ser aí a esposa do pai, ou o esposo da mãe, ou enfim, né? Falei esposa do pai, mas poderia ser esposa do pai, não teria nenhum problema. Não é uma questão de gênero, mas é uma questão, né, do novo ou nova parceiro ou parceira deste pai ou desta mãe. Então, nós vamos verificar isso, o que cada um vai fazer, como que cada um se organiza, o que cada um espera e desenvolve nesse relacionamento com os filhos. Gente, se tiverem alguma dúvida, podem me mandar. Agradeço muito aqui a participação de vocês. Acho que esse é um tema, assim, muito relevante e a gente precisa ressignificar muito essa ideia, né, de que divórcio é sempre algo ruim. Não é. Nós também observamos em famílias tradicionais, com um único casamento, também várias situações disfuncionais, mesmo sem o divórcio. Então, não significa que é uma estrutura de família que determina se a família vai ser saudável, se vai ter aspectos patológicos. A grande questão é como que as pessoas estão se vinculando, como elas se relacionam, como que elas se organizam dentro daquela proposta de estarem em conjunto, de viverem em conjunto, de terem um relacionamento. E aí, como cada uma vai se organizar é que vai trazer pra gente se vai ser algo mais saudável ou algo que pode se tornar patológico. E a gente faz então essa diferenciação. Gostaria de agradecer muito a presença de todos e todas. Fiquem bem e até a próxima!